Pronto, pessoal, bom dia mais uma vez. Vamos iniciar, né, já que tem 10 alunos. Pessoal, vocês conseguem visualizar aqui a tela que eu tô transmitindo? Dá pra ver. Dá, Dá pra ver. pronto, show. A gente vai começar a nossa aula hoje, a gente vai corrigindo a prova parcial, certo? A gente vai corrigir a prova que eu passei na semana passada. Eu creio que quem assistiu a aula não teve muitas dificuldades para fazer a realização da prova, certo? Aí após aqui a prova, a correção da prova, a gente vai falar um pouco, continuar um pouco, né, sobre o que a gente estava falando na aula passada, na aula retrasada, quer dizer, na aula passada também, né? A gente falou um pouco sobre a Rússia na aula passada, sobre economia planificada, né, que é um tipo de economia que o governo cria, o governo controla. E nessa aula, se der tempo, a gente vai falar sobre a China, certo? Que é um outro país que tem esse modelo planificado, certo? É um pouco parecido com a Rússia, só que tem algumas peculiaridades, certo? Tem algumas diferenças em relação ao modelo russo de economia, certo? Então vamos lá, vamos iniciar a correção da prova. Na primeira questão, eu perguntei sobre após a Segunda Guerra Mundial, né? O Japão entrou em um novo período de recuperação da economia e da industrialização. Aí são fatores responsáveis pela recuperação. Aí exceto, né? Aí quando tem sempre esse exceto aqui, certo? Quando ele me dá essa palavra aqui, exceto, então ele está perguntando qual é o ícone errado, né? Qual é o ícone que... Deixa eu até tirar o... Deixa eu voltar aqui para tirar o... Pronto. Quando ele pede esse exceto aqui, ele quer saber qual é o ícone errado, né? Qual é o item Exceção. que que está errado, né? Dentro das respostas. Aí o primeiro item, o item A, é o ressurgimento de grandes empresas ou de grandes grupos industriais com uso crescente de tecnologias avançadas. Isso aqui realmente aconteceu, né, no Japão. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que as grandes empresas foram surgir, a Toyota, Honda, certo? Aí que o governo japonês vai se voltar para a educação, certo? Vai mandar estudantes japoneses, principalmente para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos para eles adquirirem conhecimento, certo? Principalmente conhecimento técnico, para conseguir desenvolver o país, né, futuramente. A não existência de gastos militares, isso aqui também aconteceu, certo? Mas aconteceu entre aspas. A maioria dos gastos foi acontecer na educação, certo? Mas aconteceu também gastos na parte militar. Só que não era a prioridade. O item C, isolamento em relação aos Estados Unidos, já que os mesmos foram o grande responsável pelas bombas atômicas que levaram à sua derrota na Segunda Guerra Mundial. O item D, grande mercado interno e de alto poder aquisitivo. Item E, grande oferta e abundância de mão de obra após a Segunda Guerra, além da capacidade técnica e disciplina do povo japonês. Isso aqui é um dos que mais se destaca do povo japonês. Ó. A grande disciplina que o povo japonês tem, principalmente em relação ao trabalho, certo? A cultura dele é bem diferente da cultura ocidental, a cultura do japonês. Isso aqui ocorreu muito lá no Japão. Então ele quer saber o que não aconteceu, certo? Um grande mercado interno e alto poder aquisitivo, alto poder de compra, isso aqui também ocorreu no Japão. E o que não ocorreu lá foi esse isolamento em relação aos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos foram responsáveis, né, pelas bombas atômicas, que isso foi no final da Segunda Guerra Mundial, né? As bombas lá soltadas nas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Só que após a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu esse isolamento com relação aos Estados Unidos, certo? Principalmente em relação à cultura americana. A cultura americana, após isso, os Estados Unidos, falando entre aspas, né, meio que se sentiu culpado pelo que aconteceu, pela explosão nessas duas cidades. E tentou ajudar, né, economicamente o Japão.
E uma das formas de ajuda foi essa parte na área de educação, né? De facilitar com que os estudantes japoneses fossem para o Brasil, fossem para os Estados Unidos. Então o item correto aqui, ó, o item que não aconteceu é esse aqui, ó, o item C. Isolamento em relação aos Estados Unidos, certo? Na segunda questão, alguém pode ler esse texto para mim? Alguém poderia ler? Eu leio, eu leio. Todo o sistema de produção e organização do espaço geográfico passou a ser definido pelo Estado. O Estado determinava as metas a serem alcançadas e o tipo de produção de cada estabelecimento. Realizava a distribuição e a comercialização dos produtos e investia em grandes obras de infraestrutura, como a canalização de rios, instalação de usinas de energia elétrica e ampliação do sistema ferroviário. O objetivo era eliminar ou diminuir ao máximo a importação de equipamentos e matérias-primas industriais. Pronto. Aqui, o que que esse texto 2 aqui está falando? Ó? Aqui está falando de um tipo de economia que o Estado, certo? Que a nação, o poder público, ele vai controlar todas as etapas da economia no seu país, certo? Então, o que que esse tipo de economia faz? Ela faz com que o governo seja detentor das empresas, certo? Seja detentor de tudo, tipo mão de obra. Quem é? Ah, é a empresa da família do Ronald. Não, a empresa da mão de obra aqui que faz rodovias é a empresa controlada pelo Estado, certo? Aí o que que o Estado vai fazer? Ó? Ele vai investir em grandes obras de infraestrutura. Que obras são essas? Obras como viadutos, né? Aqui canalização de rios, para que os rios conseguissem ser navegáveis, instalação de usinas de energia elétrica, certo? Ampliação do sistema ferroviário. Então, o objetivo que o governo tem nesse tipo de plano é o quê? É não precisar de outro país, é não utilizar e não importar equipamento ou matéria-prima de um país, certo? Coisa que o Brasil fez, né? O Brasil precisou importar, principalmente antes da industrialização do Brasil, ele importou muito ferro, trens, ferrovias, principalmente da Inglaterra, para conseguir desenvolver o seu sistema ferroviário aqui no Brasil. Nesse sistema aqui é o contrário, é o Estado que produz tudo. O Estado vai produzir a mão de obra, vai ter a mão de obra, né, que é a população, mas vai produzir as indústrias, mas essas indústrias são todas nacionais, certo? Essas indústrias, elas vão servir para tentar ampliar, tentar melhorar o sistema interno desse país. Aí a segunda questão, ele quer saber a que tipo de industrialização esse texto aqui está se referindo. Alguém pode dizer qual a resposta correta? O item. Pode falar. É o B, não é? Isso, é o item B, certo? É a industrialização planificada, certo? Porque assim, pessoal, o que ocorre normalmente no sistema capitalista, certo? O que ocorre no sistema capitalista? A economia, ela vai tentar suprir uma demanda da população. Vou citar aqui um exemplo, um tipo de produto. Vamos dizer que tem uma população, ela precisa de calçado, certo? Precisa de chinelo. A população de Itaitinga precisa de chinelo. E deixa eu ver quem é que está na sala. E o Kaique, certo? O Kaique e a Nicole, eles têm dinheiro, certo? O Kaique e a Nicole, eu tenho dinheiro no banco e eu estou vendo aqui que não tem muita empresa de calçado aqui em Itaitinga. Então o Kaique se junta com a Nicole. Nicole, vamos ganhar dinheiro. Vamos fazer aqui uma indústria aqui de sandália que a gente tem uma população que vai comprar. Vamos montar a nossa indústria aqui e vamos vender, que a gente vai conseguir ganhar dinheiro, a gente vai lucrar, certo? Então, o que é que uma indústria no sistema capitalista funciona? Ela tenta suprir demandas, ou então ela também cria demandas, né? Mas geralmente ela supre a demanda. Se ela vê que tem
nessa cidade está precisando, vê que o calçado está caro, porque o calçado vem do Rio Grande do Sul, e eu posso montar a minha indústria aqui de calçado em Itaitinga, eu vou vender muito mais barato, certo? E vou ganhar mais dinheiro, certo? Isso é o normal de um sistema capitalista. Na indústria planificada, que é o que a gente estava vendo do modelo da Rússia, já é bem diferente. O Estado que vai dizer o que você precisa, certo? É o Estado que vai criar uma indústria e vai dizer, ó, aqui eu quero que vocês utilizem esse tipo de calçado. Então vai ter uma indústria para esse tipo de calçado. Ah, mas eu não gosto desse tipo de chinelo aqui. Eu quero ter um Nike. Eu quero ter uma sandália da Nike. Um sapato da Nike. Eu posso ter? Não. Por que eu não posso ter? Porque a Nike nem vai entrar nesse país, certo? Esse país é todo voltado para uma indústria local, para uma indústria que ela é nacional, certo? É casos como acontece na China, como a gente vai falar. As redes sociais, o Facebook, que é uma rede mundial, na China ela não entra. Na China, eles utilizam a sua própria rede social, certo? Porque é um meio de o Estado estar controlando todas as ações da população, certo? Mas aqui, voltando para a questão, esse tipo de industrialização, onde é o Estado determinava as metas a serem alcançadas e o tipo de produção de cada estabelecimento. Então, o Estado que vai dizer o que o Kaique, se o Kaique quiser participar disso, o Estado vai dizer o que ele vai produzir, certo? Não é a população, não é a demanda da população, como o sistema capitalista faz. Então, o item correto é uma industrialização planificada, certo? Através de planos do Estado. Aí, dentre as características do desenvolvimento industrial da ex-União Soviética, né, podemos destacar aí o item a inexistência de qualquer planificação. É o contrário, né? A União Soviética era uma economia planificada, né? Era onde o governo determinava o que era produzido ou não. O crescimento relativamente lento da produção industrial, pelo contrário, o governo fez com que a produção industrial crescesse, né? O predomínio das indústrias de equipamento, o predomínio da mão de obra feminina e a predominância das indústrias de consumo, certo? Lá na União Soviética, o que eles predominaram? Não sei se vocês lembram do mapa que eu mostrei, ó. Deixa eu voltar aqui os tipos de indústrias que eles utilizavam. Aqui é da Rússia, mas ficou alguns vestígios da União Soviética, né? Era principalmente a industrialização, as indústrias, a partir de equipamentos, certo? Tanto equipamentos agrícolas como equipamentos para a produção de outros tipos de produtos, como panelas, certo? É as indústrias de... Vocês lembram que indústria é essa? Uma indústria de equipamento? Vocês lembram lá que a gente falou nas aulas passadas, tem a indústria de bem de consumo, né? Que é a indústria que produz o equipamento, o produto final, né? Que a gente utiliza. Por exemplo, computador, produz cadernos, certo? Produz mouses, produz celular. Essa é a indústria de consumo, né? De bens de consumo, que está ligado diretamente com o consumidor final. Aí tem a indústria de bens de transformação, né? Que ela vai utilizar vai pegar um material e vai produzir equipamentos para outros equipamentos. Tipo assim, eu tenho uma indústria que produz tratores. Esses tratores não vão ser voltados... Pode o consumidor final comprar, mas não é voltado para o consumidor final, né? É voltado para a indústria agrícola. E tem a indústria de base, né? Que ela vai produzir, vai transformar, né? Principalmente os minerais, num material, numa matéria-prima. Por exemplo, uma indústria de extração de ferro. Então ela vai extrair o ferro da rocha e vai transformar esse ferro em placas de aço, certo? E essa indústria aqui de equipamento aqui, ó, é a indústria de bens de transformação, né? Que ela vai utilizar a matéria-prima e vai transformar em outros produtos para ser utilizado em outras indústrias, certo? Pode ser que aqui essa indústria de equipamento ela produza, produza martelos que seja voltado para a indústria de construção civil, certo? Então o predomínio era esse tipo de indústria aqui na União Soviética.
A quarta questão. A costa oeste dos Estados Unidos, da América do Norte, da América, né? Apresenta a costa oeste, né, pessoal? É aquela parte onde fica a Califórnia, certo? Onde fica ali a área ali voltada mais para o Oceano Atlântico, certo? Geralmente ali é onde tem é basicamente na área da Califórnia, né? Aí, os polos tecnológicos na região conhecida como Vale do Silício, né? Combinam universidades e empresas. B. Grande presença de mão de obra migrante devido à proximidade com a fronteira mexicana. C. Maior possibilidade de furacões que a costa leste devido à presença de falhas geológicas. Furacão não tem nada a ver com falha geológica, certo? Isso aqui são fatores climáticos, não são fatores geológicos. Menor densidade populacional na porção sul que a norte, em função das temperaturas mais baixas. Isso aqui é o contrário, certo? A maior densidade populacional dos Estados Unidos é na região sul, certo? Porque lá tem uma temperatura mais alta em relação à população norte, certo? Então, às vezes não. Principalmente quando um imigrante vai para um país diferente do seu, ele procura mais ou menos, ele procura algo parecido com o seu país de origem, certo? É algo que ele não consiga sentir uma diferença tão grande. E a temperatura é um fator que favorece os imigrantes irem para Miami, certo? Irem para a Flórida, certo? Porque a temperatura é mais ou menos parecida com a temperatura do país de onde eles vinham, certo? Principalmente brasileiro. Não sei se vocês já viram esse termo, que Miami é como se fosse um estado brasileiro fora do Brasil, de tantos brasileiros que vão para esse estado, certo? Produção de laranja orgânica em larga escala, competindo com a produção brasileira. Pessoal, quando tiver questões assim, a gente tenta ver o que mais se destaca em relação aqui à costa oeste dos Estados Unidos, certo? E o que mais se destaca aqui, é o item A, certo? São os polos tecnológicos. É lá onde vai estar o MIT, certo? É lá onde vai ter é lá onde vai ocorrer o Vale do Silício, né? Onde as grandes empresas de tecnologias, elas vão nascer e até hoje estão lá, né? Se desenvolver, como a Google, o Facebook, certo? Então o que vai acontecer, Essas grandes empresas aqui, elas nascem nas universidades, né? Elas nascem de estudantes universitários e elas se estabelecem ao redor dessas universidades, certo? Para meio que fazer uma ligação. A Google tem uma parceria muito grande com as universidades próximas, porque é lá de onde vai sair a mão de obra, né, da Google, lá onde vai sair as grandes mentes. Então, virou um polo tecnológico. Eu não sei se eu falei com vocês que é como se o polo tecnológico ele vai sempre estar próximo de um polo educacional, certo? Porque é mais fácil de você ter uma mão de obra, é mais fácil de você conseguir pessoas novas para trabalhar nessas empresas, certo? É mais fácil adquirir. Professor, mas tem brasileiro trabalhando lá. Só pessoas próximas lá dos Estados Unidos? Não. Mas geralmente são as pessoas que estudam próximo dessas universidades, principalmente do MIT, né? Que vão trabalhar nessas empresas, conhecidas como Vale do Silício, né? A quinta questão, alguém pode ler esse texto? Eu leio. Peraí, professor, calma. A CAI, Comunidade dos Estados Independentes, foi criada em 8 de dezembro de 1991 e representa uma organização intergovernamental formada por 12 países da antiga União Soviética. Pronto. Aí aqui, nesse texto aqui está falando sobre a CEI, né? Porque após o fim da União Soviética, certo? Após o fim entre aspas, né, do socialismo, a gente vai ver nas próximas aulas lá sobre a Guerra Fria. Após o fim do socialismo, foi criado em 8 de dezembro de 91
a comunidade dos estados independentes. Então, o que é esses estados independentes? Foram os países, certo? Os países que faziam parte da União Soviética, e esses países, quando acabou a União Soviética, alguns países se tornaram independentes. Um exemplo de um país que se tornou independente foi a Ucrânia, certo? A Ucrânia, até 1991, era União Soviética, e a partir desse desmembramento, a Ucrânia se tornou um país independente, certo? É tanto que aquela região onde aconteceu o acidente nuclear, lá de Chernobyl, Chernobyl atualmente fica na Ucrânia, certo? É uma cidade ucraniana. Mas quando aconteceu o acidente, quando teve o acidente, se eu não me engano, ou foi em 83 ou 84, não lembro a data precisa. Mas quando ocorreu aquele acidente, até então Chernobyl era um dos polos lá da União Soviética de energia nuclear, certo? Era uma cidade nuclear da União Soviética, mas com o desmembramento, né, e o fim da União Soviética, Chernobyl ficou fazendo parte, né, da Ucrânia. Aí a quinta questão, com aproximadamente 174 milhões de habitantes, certo? A SEI, que é o que a gente viu, né, no texto, que é o da Jane leu, possui uma população expressiva. No entanto, alguns países apresentam um grande contingente populacional, enquanto outros são pouco habitados. Indica a alternativa que corresponde ao país mais populoso da SEI. Aí tem Estônia, né, Ucrânia, Bielorrússia ou Belarus, né? Os dois nomes aqui são mesmo, ou Bielorrússia ou Belarus. Rússia e Armênia. Aí aqui a gente consegue... Alguém consegue responder? Qual é a quinta questão? Esse país aqui ele ficou com a maior parte da União Soviética, né? É como se ele fosse um substituto da União Soviética. É a Rússia. No caso seria a Rússia. Certo? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma pergunta em relação à prova? Tá tranquilo? Não tem. Pronto, então agora a gente vai iniciar um pouco falando sobre a China, certo? Vocês tiveram... Não vou nem dizer que vocês tiveram sorte, né? Mas isso estava planejado para a gente dividir isso aqui em seminários, quando a gente tivesse. Se a gente tivesse normalmente, né? Eu ia dividir em seminários para a gente falar desses 4 países. Falar da Rússia, do Japão, dos 5, né? Rússia, China, Japão, Estados Unidos e Alemanha. A gente ia dividir em seminários para a gente falar um pouco, mas como aconteceu essa pandemia, né? Não tem como fazer seminário ainda, né? Porque se prosseguir, a gente pode ver um meio de ter seminários online. O que vocês acham? Dá para fazer? Seminário pelo... Dá, você só usar um pra apresentar aqui, igual você tá apresentando aí. Pois é, eu tô pensando, a gente pode ver isso no 4º bimestre, mas não vai ser algo tão... Eu não vou cobrar tanto como se fosse no presencial, né? Mas a gente pode ver no 4º bimestre um seminário de apresentação, para vocês também falarem, né? Não ficar só comigo, certo? Aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a República Popular da China, certo? A gente vai falar sobre esse país aqui, que é o maior país do mundo, né, em questão populacional, certo? Na questão populacional, a China é o país que mais gente mora, né, que tem mais habitantes, certo? Com mais de 1 bilhão. Se eu não me engano, mais precisamente é 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que tem na China. Então, se no planeta tem 7 bilhões de habitantes e na China tem 1 bilhão, 1,3 bilhões, né? Tem uma população um pouco grande lá, né? Certo? A China, pessoal, a sociedade chinesa, ela é uma sociedade milenar, certo? É tanto que, se você vê nos filmes, né, lá tem a Muralha da China. A Muralha da China, ela foi criada para tentar defender o Império Chinês, né, dos invasores, né, principalmente os invasores mongóis, os invasores de outros países próximos.
isso lá durou milênios. Lá existiam o Império Chinês, tinha as famílias, né? Isso durou milênios. Isso ocorreu até o século XV, século XVI, onde a economia ocidental, né, a economia principalmente da Europa, tentou entrar na China, né, para fazer trocas comerciais, né, para fazer, principalmente explorar algum tipo de material chinês, né, algum tipo de material. Tanto que na China foi onde foi desenvolvida a pólvora, um exemplo, um material que foi tão utilizado para guerras, né, principalmente depois do século XV, quando os europeus descobriram a pólvora. Descobriram entre aspas, né? Quando eles encontraram a pólvora do povo chinês, as guerras tomaram outros significados, né? Não era mais só com espadas, certo? Isso foi lá no século XV e século XVI. No século XIX, certo? Com a expansão do imperialismo europeu, esse imperialismo europeu aqui, pessoal, é quando a Europa ela tá na Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial lá tá a todo vapor, mas ela precisa de quê? Ela precisa de matéria-prima para desenvolver os seus produtos, certo? Precisa de matéria-prima, de mais matéria-prima. Então o que o imperialismo europeu vai fazer? Ele vai tentar colonizar outros países, certo? Ele vai tentar a África. Foi um continente que foi bastante explorado pelo imperialismo europeu. A gente vai ver num capítulo que, principalmente lá no final do século XIX, metade do século XIX para o século XX, a África ela foi toda loteada. É como se ela fosse loteada para que os países europeus tentassem explorar esses recursos naturais. Não sei se você já viu, até no futebol tem, né, que um exemplo lá da França, que o país da Costa do pessoas da Costa do Marfim falam francês. Vixe, professor, por que um país da África fala francês? É por isso, certo? Por essa expansão do imperialismo europeu. Por que tem países lá da África que falam português, como no caso da Angola? É devido a esse fator, certo? Nessa época, a Europa como um todo, né, alguns países mais que outros, principalmente a Inglaterra, a França e a Alemanha, elas precisavam de matéria-prima. E uma das formas foi pegar da África, certo? Tentar lotear a África para conseguir essa matéria-prima. É por isso que alguns países, né, falam alemão, dentro da África falam francês, falam português, falam inglês, justamente por isso. E esse imperialismo, pessoal, avançou também sobre a China, certo? E a China ela foi obrigada a abrir seus portos, né, com a Europa. E depois ela teve uma boa parte da ocupação do seu território invadida por nações estrangeiras, certo? Só que a China, ela teve um contra-ataque, né? Ela teve uma reação em relação a isso, certo? E a reação contra a ocupação estrangeira vai definir na derrubada da monarquia, certo? Lá eles viram que a monarquia não estava fazendo nada para tentar frear esse avanço principalmente dos europeus, né, em relação à China, certo? E isso vai definir na derrubada da monarquia, certo? Nessa época, principalmente na Europa, as monarquias elas estavam sendo extintas, certo? De várias formas. A monarquia lá na Rússia, ela vai acontecer um pouco depois, né? Vai acontecer em 1917, o fim da monarquia com a Revolução Russa. Mas na China, isso vai acontecer em 1911, certo? Ela vai ser liderada pelo Partido Popular Nacional, certo? Em 1921, em 1911 teve a derrubada, né? Em 1921, a China ela se tornou república, né? Ela deixou de ser um modelo imperialista, né? Um modelo onde tinha um rei, e passou a ser um modelo republicano. Em 1921, pessoal, o Partido Comunista Chinês, né? Principalmente conhecido como PCC, né? Aqui está PCCH, mas se falam PCC, Partido Comunista Chinês. As forças comunistas
tomaram o poder em 1949, presidido pelo Mao Tse-tung, certo? O Mao Tse-tung, com esse novo governo, ele tentou reorganizar a economia do país, certo? Com esse estilo de governo comunista, o que é que o Mao Tse-tung fez? Ele reorganizou tomando como modelo o socialismo da economia planificada da União Soviética, certo? Então, o Mao Tse-tung, o que ele viu? Quando o Partido Comunista Chinês tomou o poder em 1949, ele olhou para o modelo socialista, né? Olhou para o modelo da União Soviética, onde o Estado, certo? Onde o Estado vai controlar toda a industrialização desse país, toda a economia do país, certo? Aí o que ele vai fazer? Ó? Em 1958, o Mao Tse-tung, ele vai fazer um plano, certo? Que o objetivo era acelerar a coletivização do campo e a industrialização, certo? Esse plano que o Mao Tse-tung tentou criar para tentar avançar, para tentar fazer uma China grande, ele se chamou de Grande Salto para Frente, certo? O nome do plano era Grande Salto para Frente. O que esse Grande Salto para Frente ele fez? Ele definiu, certo, o país em comunas, certo? O que seria essa comuna? Essa comuna é como se fosse grandes sociedades, certo? Grandes cidades com cerca de 5.000 famílias. Ele dividiu a China toda desse jeito. Ele dividiu a China com grandes populações de até 5.000 famílias e determinou tarefas. Ó, essa comuna aqui, eu vou colocar aqui na Itaitinga e eu quero que vocês produzam aço, certo? Vocês vão produzir aço para o governo. O governo vai dar todo o subsídio para vocês, vai dar um material, matéria-prima, vai dar tudo para vocês produzirem aço para o governo. Ah, e uma outra comuna, vamos dizer aqui na Messejana. Eu quero que essa comuna aqui produza trigo, certo? Produza arroz. Então, essas 5.000 famílias vão estar determinadas para produzir 2 toneladas de arroz, por exemplo, por mês, certo? Então, ele definiu metas, ele dividiu a China desse jeito, certo? Só que futuramente, por que essa divisão que ele fez não deu certo? Por que a China entrou numa grande crise econômica? Porque essas comunas que ele dividiu, ele cada vez começou a cobrar mais. Ah, se essa comuna aqui é para produzir 1 tonelada de arroz, eu quero que ela produza agora 3 por mês, certo? E eu quero que, além disso, ele não deu todo o suporte que essa comuna aqui, essa sociedade, se desenvolvesse, certo? Não deu todo o suporte para produzir essas 2 toneladas. O aço que era produzido por uma outra comuna não era um aço de boa qualidade, então não era nem utilizado para a indústria, para a construção civil. É nessa fase, pessoal, é nessa época que a China ela ficou como sinônimo de material de má qualidade. Não sei se vocês veem. Vocês já viram, né? Esse produto aí é chinês, esse produto aí não tem muita qualidade não. Por quê? Porque nessas comunas eles produziam em grande massa, certo? E não tinham o suporte todo que o governo dava para isso ser de qualidade. Então o que eles tentavam fazer? Produzir numa maior velocidade, produzir em quantidade, só que a qualidade era baixa, certo? E isso, voltando, ó, era um modelo, né, baseado da União Soviética. E essa indústria, essas comunas, eram totalmente chinesas, certo? Todo o produto aqui era chinês, certo? Desde a exploração da matéria-prima até a transformação até a transformação no produto era toda chinesa, certo? Só que o Mao Tse-tung não vai dar todo o suporte para que essas comunas tentasse se desenvolver, certo? Até que em 78, 2 anos depois que o Mao Tse-tung morre, certo? Isso vai durar todo o período que o Mao Tse-tung viveu, certo? Ele é como se ele fosse um imperador dentro da China. Ele era a voz maior, certo?
Em 78, 2 anos depois da morte de Mao Tse-tung, teve o início do processo de abertura econômica do país, certo? Só em 78 que até o Mao Tse-tung também viu que esse modelo que ele tentou colocar de comunas, né, de sociedades fazendo produtos em específico, ele viu que não estava dando certo. Mas não arredou o pé, né? Continuou. Mas depois da sua morte, quando outra pessoa assumiu o seu lugar, certo? Outro presidente entre aspas, né? Em 1978, 2 anos depois da sua morte, teve início o processo da abertura econômica, certo? Comandada pelo, até então, né, presidente Deng Xiaoping, certo? Esse presidente, ele vai ter um novo processo de modernização, certo? Ele viu que esse processo de comunas, esse grande salto para frente do Mao Tse-tung, não deu certo, levou a população chinesa à pobreza, certo? Ele vai implementar um outro tipo de modelo, ó, também baseado no modelo russo, mas não é tão fechado como foi o do Mao Tse-tung, certo? Ele vai chamar esse processo de modernização, ó, de as 4 modernizações da China. As mudanças econômicas adotadas, certo? Em 1978, foram responsáveis pelo intenso crescimento do modelo econômico chinês, certo? O que o Deng Xiaoping, certo? O que ele vai fazer? Ó? Ele vai tentar fazer reformas e modernizações. Ele vai investir em 4 áreas, certo? Em 4 grandes modernizações. Ele vai investir na agricultura, na indústria, na defesa e na ciência e tecnologia, certo? Então o que ele vai definir? Não, a gente tem que pegar 4 áreas e tentar desenvolver ao máximo essas áreas para a gente conseguir tirar a China da pobreza, né? Que era a prioridade, né? E depois investir nessas áreas. Agricultura, indústria, na defesa e na ciência e tecnologia, certo? É tanto que a gente vê que hoje em dia, principalmente na ciência e tecnologia, né, a China ela está se desmontando, né? Principalmente nos últimos 10 anos, a gente consegue ver que a ciência e tecnologia chinesa está tomando o mundo, né? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, só recapitulando, ó, a China ela tem uma economia milenar, né? Desculpa, uma economia não, uma cultura milenar, certo? A economia é consequência, mas ela tem uma cultura milenar. E até o início do século, isso no século XV, século XVI, é quando a Europa meio que descobre, né, entre aspas, a China e tenta utilizar um pouco da tecnologia, do que a China podia oferecer. No século XIX, com a industrialização lá da Europa, com a Revolução Industrial lá na Europa, e com o imperialismo, né? O imperialismo vem dessa Revolução Industrial. A China ela se vê sendo invadida pela Europa, né? E a China, após isso, ela é tomada, né, ela deixa de ser império e ela se tornou uma república, certo? Foi liderada pelo Partido Popular Chinês. Aí, em 1949, o Partido Comunista toma o poder pelo presidente Mao Tse-tung e o Mao Tse-tung vai tentar colocar essa forma de governo, né? Essa forma de governo chamada um grande salto para frente, que faz com que o país fique em comunas, fique em pequenas sociedades, e essas sociedades, certo? Essas como se fossem cidades, né? Essas cidades, elas ficassem determinadas para fazer algum tipo de produto, certo? Algum tipo de produto em específico. Aí após isso, né, após a crise econômica que o país passou, em 78 teve, com a morte do Mao Tse-tung, teve outro presidente, né? E esse outro presidente, o Deng Xiaoping, ele vai promover reformas e modernizações. E a partir dessas modernizações é com que ele faz que a China se torne um país
o país que é hoje, né? O começo da revolução, da reviravolta que a China teve para hoje ser um dos maiores países do mundo, né, economicamente, começou aqui, certo? 78, com essas grandes modernizações que a China teve. Ela se abriu um pouco, abriu para o mercado para tentar se modernizar, principalmente na indústria, ciência, tecnologia, agricultura, certo? Na ciência e tecnologia, eu não sei se vocês já ouviram falar como é o nome da palavra agora? É tecnologia reversa o nome. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. Um exemplo, ó. O celular chinês, esse celular da Xiaomi. Vocês não acham ele parecido com o iPhone, não? Sim, olhando, ele não se parece não com o modelo. O que vocês acham? Esses celulares chineses. Hein, pessoal? Alguém pode falar? É parecido como, Roberto? Na estética ou na tecnologia? Na estética mesmo, assim, você colocando o celular do lado do outro, tu não acha assim parecido? Visualmente. Será que A frente até que parece. não parece, né? Visualmente você olha assim, o celular aqui da China parece muito com o iPhone. Será que isso é coincidência? Será que os engenheiros chineses fizeram um celular por coincidência parecido com o celular da Apple? Não, certo? O que lá na China, na China o pessoal faz muito, certo? Lá não existe uma propriedade intelectual. Porque assim, se você aqui no Brasil montar uma empresa e fizer um celular idêntico o iPhone, você vai ser processado, porque isso é invasão de propriedade intelectual. Você está utilizando uma inteligência, né, que outra pessoa produziu para fazer um celular idêntico da Xiaomi, idêntico o celular da Apple, certo? Só que na China não existe isso, não existe essa proteção de mercado intelectual, certo? De propriedade intelectual. Então o que os empresários chineses, né, justamente o governo chinês faz? Ele pega um celular, pegou o celular da Apple, abriu o celular da Apple, né, literalmente abriu para ver quais eram as peças que tinham e reproduziu um celular quase idêntico, né? Só não é idêntico da Apple porque o sistema operacional é diferente, né? O sistema operacional que a Xiaomi utiliza é o sistema Android. Mas lá utilizaram muito. Eles fizeram muito isso. Fizeram cópias, computadores, televisões, certo? Carros. Eles pegaram o que tinham de mais moderno. Isso que eu falo, pessoal, não é... Ah, professor, então todo mundo na China fez isso? Não. Mas as grandes empresas fizeram isso, certo? Principalmente as de tecnologias. A Xiaomi é uma que é muito parecido. Vou citar aqui um outro exemplo. Ó. Não sei se vocês entram naquele site lá no AliExpress, mas tem fone de ouvido, que é muito parecido com fones de ouvido da Apple, certo? Lá na China eles proíbem isso? Não. Eles não proíbem. É uma forma de eles tentarem avançar na tecnologia, certo? É tentar copiar. Eles são processados por outras empresas? São. A Apple, ela processou a Xiaomi por isso, por roubo de propriedade intelectual, né? O nome é roubo de propriedade intelectual. Pronto, o nome da palavra que eles fazem é engenharia reversa. Não sei se vocês já ouviram falar. Engenharia reversa é isso. É você abrir um produto, ver o que tem dentro desse produto, né? Ter a inteligência, estudar esse produto e criar praticamente uma réplica, certo? Tranquilo?